Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre Félix Guattari, que nasce no ano de 1930 e vem a falecer no ano de 1992. É um importante pensador, filósofo francês do século XX, muito envolvido com bandeiras políticas ideológicas da esquerda, a esquerda comunista identitária. Hoje iremos falar sobre a sua vida e principais obras, mas haverão outros vídeos aqui no canal falando sobre Guattari. Eu espero que vocês vejam todos os vídeos e leiam também o texto nos nossos blogs sobre Guattari. O Guattari, ele foi escritor, roteirista, filósofo, ativista político da esquerda, defendendo inclusive bandeiras identitárias, e um revolucionário. Sim, nós podemos dizer que ele foi um revolucionário francês comunista. Ele estudou filosofia na Sorbonne, na cidade de Paris, e seus interesses, eles perpassam tanto pela psicanálise, tanto pela psiquiatria. Trabalhou em vários hospitais psiquiátricos, mas o que se destaca em sua vida é a participação no Hospital Psiquiátrico de Laborde, onde havia um grupo de funcionários deste hospital, médicos e outros, comunistas, sim, filiados ao Partido Comunista. Então, Laborde era praticamente um centro comunista onde se discutiam ideias sociais vinculadas à psiquiatria e à psicanálise, sempre com um prisma comunista. Então, Laborde há de ter um papel muito significativo na vida do Guattari. E no ano de 1968, ele há de conhecer o filósofo Gilles Deleuze, com quem irá escrever várias obras em coautoria, de modo que se torna muito difícil, a partir de 1968, definir, diferenciar quais os conceitos pertencem realmente a Guattari ou a Deleuze. Tanto que nos próximos vídeos, quando formos falar dos principais conceitos de Guattari, será sempre Deleuze e Guattari, pois não há como diferenciar qual foi a contribuição de um ou de outro para a elaboração de tais conceitos filosóficos. E as principais obras em coautoria Deleuze e Guattari são duas. O Anti-Édipo, de 1972, e Mil Platões, de 1980. O subtítulo é Capitalismo e Esquizofrenia, volume 1, volume 2. O Guattari desenvolve o conceito de esquizoanálise, numa alternativa à psicanálise, numa crítica à psicanálise. Então, vamos depois explicar o que é esquizoanálise em outro vídeo. O Guattari estuda questões vinculadas ao desejo, sociedade e poder. E alguns comentadores o consideram representante do pós-estruturalismo. O Guattari foi filiado a grupos e partidos políticos comunistas de mais de uma orientação. Participou ativamente dos protestos de maio de 1968 na França, que foi formado pelos estudantes franceses e os trabalhadores. Foi as barricadas de Paris. Atuou em defesa da Palestina contra os israelenses que na época ocupavam o seu território. Também atuou politicamente em defesa do Vietnã contra, primeiramente, os franceses e depois os americanos, que se envolveram em guerra contra o Vietnã para evitar que se tornasse um país comunista. E no Brasil também se meteve na polêmica contra o regime então que vigorava, que era o regime civil-militar, de 1964 a 1984. Ele atuou de modo ativo
na busca por transformações sociais. Ele queria transformar, modificar essa sociedade, sempre por um prisma, um modelo comunista, marxista-leninista. Essas transformações sociais seriam pautadas em uma ideologia revolucionária de esquerda política, pró-comunismo e identitária. O Guattari se posiciona de modo crítico ao poder presente na sociedade. Em sua obra, ele buscou desenvolver uma abordagem transdisciplinar, ou seja, vamos integrar diversas e distintas disciplinas em relação a um objetivo, uma determinada finalidade única, para estudar problemas complexos. É o caso de você juntar a sociologia com a psicanálise, com a psiquiatria, com a história e por aí vai, na busca de um consenso sobre um determinado tema de estudo. E o Guattari combateu noções e conceitos básicos presentes na psicanálise do Freud, Lacan, Melanie Klein e outros. O Guattari estudou com o Lacan a psicanálise. Ele desenvolve alguns conceitos e algumas ideias que vamos ter de trabalhar aqui em vídeos subsequentes, como transversalidade, a ecosofia, caosmose, desterritorialização, ritornelo, singularidade, produção de subjetividade, capitalismo mundial integrado. Em sua obra, ele abordou temas tais como a transdisciplinaridade, o desejo e as instituições. Ele defendeu, então, na época, a antipsiquiatria, movimento que se opunha, por exemplo, à internação das pessoas tidas como loucos, os psicóticos, esquizofrênicos. Até hoje, inclusive, se busca um tratamento ambulatorial e não uma internação compulsória. Então, a antipsiquiatria defendia várias bandeiras em relação ao tratamento psiquiátrico e o Guattari apoia essas bandeiras da antipsiquiatria. O seu pensamento filosófico, ele perpassa diversas áreas do saber, tais como a filosofia, a psicanálise, a psiquiatria, a política, a ecologia. E eu vou citar para vocês 7 de suas principais obras. E aqui vale também ver as obras que eu cito para o filósofo Deleuze no vídeo correspondente, Vida e Obras de Deleuze. No caso, eu vou citar 7 aqui para o Guattari. O Antiédipo, Capitalismo e Esquizofrenia, de 1972, desenvolvido em coautoria com o Gilles Deleuze, que é uma crítica à psicanálise do Freud e do Lacan, onde temos a proposta de uma nova abordagem, a esquizoanálise, em substituição à psicanálise, como era trabalhada por Lacan. Nós temos também, nesta obra, uma análise das relações entre o desejo, o poder e a sociedade. E um questionamento sobre as estruturas tradicionais de poder. Uma segunda obra seria Kafka, por uma literatura menor, de 1975, onde também, com autoria com o Gilles Deleuze, nós temos um exame da obra de Franz Kafka. Como o trabalho de Franz Kafka reflete as dinâmicas presentes nas minorias e oprimidos. Pessoal, se você está gostando, se inscreva no canal, deixa também seu comentário no vídeo, eu quero poder ler seu comentário. E nos ajuda a divulgar esse trabalho para outros que gostem de filosofia. Bem, voltemos. A terceira obra que eu gostaria de indicar seria o Inconsciente Maquínico, Ensaios de Esquizoanálise, do ano de 1979, onde temos a relação entre
máquinas, desejos e subjetividade. É contido no conceito de esquizoanálise. Quarta obra seria Mil Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia, do ano de 1980, também com autoria com o Gilles Deleuze. Onde temos, neste livro, uma crítica à hierarquia e à linealidade nas estruturas sociais, a partir do conceito de rizoma, que iremos desenvolver em um vídeo só para o rizoma. E onde são tratadas questões vinculadas à multiplicidade e à conexão. O título Mil Platôs faz referência, em língua portuguesa, a 1000 planaltos. Sabe um planalto? Então, 1000 planaltos. Isso aponta que existe uma multiplicidade de planaltos, ou, se você preferir, de níveis, no tocante à complexidade e também à diversidade dos conceitos e das ideias. Temos uma série de platôs, ou de capítulos dentro deste livro, conectados por uma lógica não linear, ou seja, um não está vinculado ao outro, um não está encadeado ao outro. Um capítulo não tem uma relação hierárquica em relação ao outro. E aqui nós temos várias perspectivas possíveis. Temos a natureza multifacetada e complexa presente nas reflexões sobre a filosofia, a psicanálise e também a sociedade. O quinto livro que eu gostaria de indicar a vocês seria Cartografias do Desejo, de 1986. Este não é em coautoria com Gilles Deleuze, e sim com a Sueli Rorica, onde temos tratados temas relacionados à psicanálise, à arte e à política. Temos a relação entre a subjetividade e as práticas culturais. E esta relação, ela nos proporciona uma perspectiva transdisciplinar. A sexta obra seria As Três Ecologias, do ano de 1989, onde nós temos a inter-relação entre a ecologia mental, a social e também a ambiental. As três ecologias, segundo este nosso pensador, o Guattari. Nós temos, no livro As Três Ecologias, uma ampliação, portanto, do conceito do que seja ecologia. E a inclusão de dinâmicas, por um lado, subjetivas e coletivas da existência. A sétima obra seria Caosmose. Título muito interessante, já vou explicar. Caosmose, um paradigma estético, ético, de 1992. O autor trata de questões éticas e estéticas dentro de um mundo complexo e também caótico. São discutidas as transformações das práticas éticas e estéticas diante de mudanças sociais, tecnológicas e políticas. E quando eu falei que o título é interessante, Caosmose, é porque é a junção de duas palavras. Caos, significando a desordem, a desorganização, e cosmos. Então é a fusão de caos com cosmos, caos, cosmos, caosmose. E o cosmos é a ordem, é a organização, é a harmonia. Então, segundo o pensamento do Guattari, o caos e o cosmos, a ordem e a desordem, se mostram juntas. Você começa algo com a desordem, com a parte caótica, e aos poucos isso se transforma em algo ordenado, em algo harmônico. Se transforma em um cosmos. Então, caos e cosmos são coisas que andam juntas. Gente, como eu falei, além de um texto disponível em nossos blogs sobre Deleuze e outro sobre o Guattari, faremos uma sequência de vários vídeos sobre esses conceitos que, como eu já expliquei, eles foram desenvolvidos em sua grande parte em parceria, Deleuze e Guattari. Então não vou ter como fazer
um vídeo específico sobre um conceito para Guattari e outro específico para o Deleuze, porque fica difícil você separar qual a real contribuição de um e de outro na elaboração de tais conceitos, já que boa parte das obras deles foram escritas em coautoria. Gente, muito obrigado pela presença até aqui, valeu mesmo, até mais!